E aí, galerinha, beleza? Mais uma aula do canal do professor Alex Homero, linguagens para você aqui no YouTube. Siga o nosso Instagram também, tá? @Alex Homero Lima. Sempre tá dando alguma dica lá bacana para poder você estar acompanhando o nosso canal. Peço que você se inscreva, ative aí o sininho para que você receba em primeira mão aqui as nossas aulas. Continuando, pessoal, a nossa playlist de literatura. Hoje, mais um movimento da era colonial, o arcadismo para você. Acompanhe comigo, tem assunto, tem contexto, tem questões para você. Galerinha, estamos aqui na era colonial. Observe, nós já trabalhamos o primeiro movimento, que é o quentismo, está aí na sua playlist. Trabalhamos o barroco, duas aulas de barroco, uma de contexto e características, a outra dos autores barroco, Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira. Faremos o mesmo agora com o marcadismo. Essa aula vai trabalhar o contexto e as características, que é o que o Enem tem focado, por exemplo, em alguns vestibulares. Depois você terá uma outra aula, onde eu vou focar na poesia lírica Árcade e na poesia épica Árcade. A novidade, primeiras epopeias brasileiras, vai ser no arcadismo, beleza, pessoal? Estamos no século XVIII. O Brasil na era colonial, século XVI, nós somos explorados ali por Portugal, capitanias hereditárias, não tem nem brasileiro aqui ainda, vai ser o pau-brasil. Século XVII, Bahia, Recife, Olinda, teremos a cana-de-açúcar e agora chegou a hora do ouro, as Minas Gerais, o ouro, a mineração. Aí uma transiçãozinha, nossa literatura na era colonial ainda é muito dependente de Portugal, o arcadismo não será diferente, tá? Vamos ter uma dependência incrível e influência muito grande dos portugueses. Aí depois da independência, você vai continuar na playlist, nossa audiência aqui, você vai se inscrever, divulgar o canal e você vai ver que vai ter toda a literatura brasileira no ponto para você aqui. Tudo bem? Bom, galera, ainda era colonial. E eu quero começar lendo um texto, para a gente começar a se familiarizar com esse movimento que vem com um nome curioso, arcadismo. Ismo é um sufixo de tendência, né? Arcádia, mitologia, lugar onde tinha os zéferos tocando flauta entre as flores, um lugar aprazível, sossegado. Esse é a chamada Arcádia. Olha, Marília, as flautas dos pastores, que bem que soam, como estão cadentes. Olha o Tejo, o rio Tejo a sorrir-se. Olha, não sente os zéferos brincar por entre as flores? Zéferos, metade ser humano, metade bode. Você viu em Marília. Quando você fala em Marília, você lembra de Disseu, Tomás Antônio Gonzaga, né? Mas essa Marília aqui não. Essa Marília é uma musa, mas é do poeta português Manuel Maria do Bucage. Claro que a Marília mais famosa é do Disseu, que é do brasileiro, do Arcade brasileiro, Tomás Antônio Gonzaga. Tudo bem? Que também é português, mas a literatura dele é no Brasil que interessa. O Bocage não, é Portugal, ora pois. Galerinha, porque Marília, assim como outros nomes, como Nise, são as musas. Os Árcades elegiam as suas musas, as suas amadas. Tudo bem? Vê como ali, beijando-se os amores, incitam nossos ósculos, beijos ardentes. Eilas de planta em plantas inocentes, as vagas borboletas de mil cores. Naquele arbusto, o roxinol suspira. Ora nas folhas a abelhinha para. Olha nos ares suspirando gira. Que alegre campo, que manhã tão clara. Mas tudo que vês, se não te vira, mais tristeza que a morte me causara. Tudo depende da Marília, do amor em campo, no campo, na alegria da natureza. Uma marca desse movimento é encontrar na natureza o refúgio da paz, do amor, da vida simples e vivê-la intensamente. Vamos entrar agora no arcadismo, o terceiro movimento da era colonial, cujo slogan é esse: o campo e a vida simples. Qual é a curiosidade, né? O arcadismo recebe também o nome de neoclassicismo. Sabe o classicismo, Camões? Vamos pegar todas as características neoclássicas e usar aqui, mas acrescentar algo novo, por isso que é o neo. Cláudio Manuel da Costa, mineiro, lá de Vila Rica, hoje cidade de Ouro Preto. Primeiro livro, obras poéticas e tem sonetos maravilhosos. Mas é fundamental, como todos os movimentos literários, que você fique antenado com o contexto histórico. Ainda mais o arcadismo, que é um movimento fruto de uma grande mudança de concepção.
Mas para entender esse contexto, ouve essa história. Siga esse canal no Instagram, pessoal. Ouve essa história. Professores Daniel, professor Alisson, e eu convidei o professor Daniel hoje para falar sobre o principal, o contexto, um fato histórico muito importante, histórico, político, social e cultural, que vai desencadear o movimento Arcade. Acompanha aí, galera! Olá, sou o professor Daniel Martins de História. Estou no Ouve Essa História no Instagram com o Alisson Veras. Vim aqui para dar uma luz sobre iluminismo, mas antes peço que vocês se inscrevam no canal do professor Alex Romero. Tudo sobre linguagens. Te inscreve, curte, comenta e compartilha. Sobre iluminismo, um movimento que aconteceu no final do século XVIII na Europa, com ideias de crítica ao sistema absolutista e mercantilista, que valorizava a razão, o progresso, o saber, um movimento burguês que criticava a ideia do poder centrado no rei e falava na tripartição dos poderes, como bem definiu Montesquieu na sua obra O Espírito das Leis. Tivemos vários filósofos que contribuíram para um momento importante da Era das Revoluções, da independência das 13 colônias, da Revolução Francesa, da Revolução Industrial e de vários movimentos separatistas na América, especificamente em Confidência Mineira e Conjuração Baiana, dando luz também no Brasil a um novo movimento literário com destaque para o arcadismo. Fica aqui a nossa dica. Abraços, Daniel Martins. Obrigado, Daniel. Ouve essa história. Siga lá no Instagram esse canal maravilhoso, onde você tem dicas e aulas importantíssimas da área de humanas, beleza? Galerinha, o professor Daniel destacou bem aí, não foi? Foi o que ele destacou para você? Destacou a questão do contexto histórico. Iluminismo. Você vê quanta coisa desencadeou o iluminismo. Primeiro, vamos lembrar que o movimento anterior da Contra-Reforma trouxe as trevas de volta, trouxe a Idade Média. Hora de recuperar a razão, o progresso e a ciência. E é nesse momento que o arcadismo pega as ideias do Renascimento, que era razão, era progresso e era ciência, e traz de volta, beleza? Aí outros fatos importantes. Independência americana, aí vai desencadear a Revolução Francesa, que é um marco muito importante, e que vai deixar um legado para o próximo movimento literário, que é o romantismo, vem a liberdade total. Enquanto isso, em termos de Portugal e Brasil, eu tenho aqui o ciclo do ouro, e é quando Dom José I nomeia para administrar o Brasil Marquês de Pombal. Cara, ele foi, duro. Era preciso combater o contrabando de ouro. Ele foi apontado como um administrador muito incisivo, especialmente na repressão, tá? Vamos lembrar que sai a cana-de-açúcar de cena, sai o Nordeste de cena. Agora vem Minas como a capital social e econômica, e aí já é burguesia, iluminismo, burguesia, transição, esse absolutismo da nobreza não me interessa mais, e economia. E o Rio de Janeiro é eleita a capital da corte. É a corte, é onde você tem a parte administrativa. O ouro deve ir para lá e de lá para Portugal. Beleza? Muito imposto, muita cobrança excessiva, havia uma insatisfação constante. E uma forma de assim, extrapolar essa insatisfação foi a Inconfidência Mineira. E mais uma vez, o caminho da história, o caminho da literatura se junta. Por quê? Dois grandes poetas líricos árcades do Brasil, Tomás Antônio Gonzaga, que é português, mas tudo dele de literatura é no Brasil, e o Cláudio Manuel da Costa, o primeiro árcade da gente, eles se envolvem diretamente na Inconfidência Mineira. Serão presos. A Inconfidência tinha um ideal separatista, sim, como você estudou, tá? Como você vê na história. Eles vão ser presos e condenados, tá? Tanto que o Tomás Antônio Gonzaga é assunto aí da próxima aula de vocês. Vamos falar de Maria de Seu. Estava até com um casamento marcado da sua amada, mas ele vai parar na cadeia, depois ele é deportado para Moçambique. Cláudio Manuel da Costa acabou morrendo na prisão. Outro fato importante é a Conjuração Baiana. Mais largamente, temos de emancipação. Pá, quer se tornar livre do Brasil. Quase não sai, né, galera? Calma aí, tá bom? Não vou editar o vídeo, não. Vai ficar assim. A Conjuração Baiana, ela teve um legado, uma amplitude maior na ideia de separação, porque ela envolveu também a questão de classes sociais e queria a liberdade dos negros. Coisa que a Convenção Mineira não tocava nesse assunto aí. Tudo bem? Esse contexto é importante. Ouro, repressão, inconfidência, iluminismo, porque a razão, o progresso, e a literatura árcade trabalha com o racionalismo, porque é uma retomada dos valores clássicos. Cultura greco-romana,
Então vem mitologia, equilíbrio, simetria. Mesmo falando de amor, tende a evitar-se o derramamento subjetivo, objetividade, equilíbrio, contenção, ser contido, ser equilibrado. Outra marca Arcade, assim como os clássicos, é louvar a perfeição do texto. Norma culta e formalismo. Muito soneto com muita rima métrica. Uma continuidade camoniana que é um clássico. Tudo bem? Beleza? Cultuar a beleza, o belo poético que já vem da Grécia. E, como eu disse, mitologia. Agora, curioso. Quem são os escritores árabes? Quem é Boccaccio? Tomás Antônio Gonzaga? Cláudio Manuel da Costa? Todos são oriundos da classe burguesa. Mas na poesia vão assumir papéis diferentes. Então eles criam os chamados falsos nomes, pseudônimos. Pseudônimos. O Tomás Antônio é o Odisseu. O Cláudio Manuel da Costa é o Gloucester Saturnio. É o chamado fingimento poético, porque eles usam nomes falsos e esses nomes são escolhidos para simbolizar pastores, homens do campo, pessoas simples. Aí vem agora a parte neo. Qual é a parte clássica? Equilíbrio, valores clássicos, cultura greco-romana, objetividade, mitologia, temas universais, o amor, a alegria, a felicidade, razão e equilíbrio. A fase neo é adorar, enfatizar que tudo isso só pode ter sentido se for feito num ambiente calmo, campestre, bucólico. Bucólico é calmo, sossegado, natureza simples, com a linguagem direta. Ah, mas eu li os textos ácaros e achei difíceis. Aqui a simplicidade em relação ao barroco, que era rebuscado. Aqui não. Aqui a norma é culta. Pode ser que você não entenda um termo da mitologia ou outro da língua portuguesa, mas é simples quando comparado àquele rebuscamento formal que o barroco tinha. Contenção, equilíbrio, mesmo quando fala de amor, e natureza. Além do horizonte deve ter algum lugar bonito para viver em paz. Um lugar bonito com muita natureza. Hã? Alegria e paz, com certeza. Lá nesse lugar o amanhecer é lindo, com flores festejando mais um dia que vem vindo. Essa letra do Erasmo Carlos do Roberto é um perfeito hino Arcade. Tem natureza, tá tudo bonitinho, eu quero viver lá com flores. Comportamos como um pastor de ovelha. Esse é o ambiente bucólico. Outra coisa importante do arcadismo são as expressões latinas. Fugiere urbem, fuja do urbano, para o campo. Aura mediocta, vida medíocre. Cuidado. A palavra medíocre aqui é no sentido de vida simples. Não é aquela mediocridade pejorativa, não. Inutilia trumpet, elimine o inútil. Viva com o básico, com o simples. Num lugar ameno, locus ameno, sossegado. E aí uma grande característica. Você viu que no barroco, a ideia do carpe diem aparecia porque você tinha que viver intensamente em detrimento do medo da morte. Então não era um carpe diem assim na essência, mas começou lá. Aqui o Arcade admite, eu vou viver cada dia feliz com a minha amada no campo, como se fosse o último dia. Vamos agora usar as características da poesia? Vamos analisar poema? Normalmente você tem dificuldade com poesia, né? Vamos analisar a poesia Arcade? Lira. Lira é uma composição poética do gênero lírico. Eu, Marília, agora essa aqui é o Odisseu, tá? O Tomás Antônio. Não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, de frio gelo dos sóis queimado. Tenho o próprio casal, tenho posses, e nele assisto. Olha o ambiente, pessoal. Vinho, legume, fruta, azeite. Olha como ele termina. Olha só esse refrão. Graças, Marília Bela, graças a minha estrela. O que é que eu tenho nesse trecho que já foi cobrado na prova da UEMA e da FUVEST, o mesmo trecho, cobraram. O que é que eu tenho de arcadismo aqui? Claramente, eu tenho lugar ameno, que é a própria ideia do campo. Eu tenho pastoralismo, eu sou um vaqueiro, mas não sou qualquer vaqueiro, tá? Eu sou um pastor, tenho um gato, papapá, e a natureza. O legume, a fruta, o azeite, tudo vem de lá, as finas lãs, as ovelhinhas. Veja, as próprias palavras, elas estão num contexto semântico. Estude semântica, tem aula no canal. Assista aí Semântica 1 e 2. Campo semântico, o contexto de interpretação, que no caso aqui tem a ver com o arcadismo. Segue o trecho. Eu vi o meu semblante numa fonte. Dos anos ainda não está cortado, ou seja, eu estou me olhando aqui, eu estou me sentindo jovem. Vou lembrar que o Tomás Antônio já estava com 37 anos quando se apaixonou pela adolescente Maria Doroteia. Tinha 17 aninhos. Passaram 3 anos ali naquele namorico, quando iam se casar,
ele vai ser preso pela Inconfidência Mineira por participar e ser um dos líderes. Mas publicou um livro que foi um grande sucesso, um exemplo de poema idílio. Próxima aula, você vai ver os autores Árcades Idílio, Amor e Natureza. Assista a aula de gêneros literários. O que eu tenho aqui, pessoal? Pastoralismo, ó, os pastores que habitam este monte. Tem a natureza, o monte, o sagrado, aqui, e olha uma intertextualidade mitológica. Quando ele diz, viu meu semblante numa fonte, semblante, fonte, Narciso. Está dizendo aqui o eu lírico que ó, eu estou bonita ainda, não estou velho não, eu vi meu semblante numa fonte. E veja que esse eu lírico, ele é gostosão, ele é bonitão, porque tá novo, tem poder, toca sanfoninha, canta, tudo isso por você, Marília Bela. Graças, Marília Bela, graças a minha estrela. Então o arcadismo se dá, analisar um poema é assim. A prova já vai dizer qual é, normalmente as questões já dizem que é arcadismo. Eu tenho que conhecer as características, o porquê delas. Tem mais? Soneto de Cláudio Manuel da Costa. Cláudio Manuel seguiu à risca o preceito do soneto clássico, o italiano, 2 quartetos, 2 tercetos. Quem deixa o trato pastoril, amado, pela ingrata civil correspondência, ou desconhece o rosto da violência, ou do retiro a paz não tem provado. Que bem é ver nos campos, transladado no gênero do pastor, o da inocência. E que mal é no trato e na aparência ver sempre o cortesão dissimulado. Olha esses 2 quartetos, está meio confuso? Calma, que a linguagem ácade é culta. Quando comparada com o barroco é simples ainda. Veja o que eu tenho aqui de arcadismo. Pastoralismo diz que a vida no campo é simples, então fuja da civil correspondência, que é a cidade, para viver uma vida medíocre, simples no campo, que é um lugar ameno, o lugar da inocência. Prossiga. Ali respira amor e sinceridade. Onde é que será que é o ali? Aqui sempre a traição seu rosto encobre. Um só trata a mentira, outra a verdade. Ali não há fortuna que sobre, que falte. Aqui, quando se observa, é variedade. Ó ventura do rico, ó bem do pobre. Quem será o aqui e o ali? Interpretando à luz as características árcades. O ali é o campo, onde tem sinceridade, onde tem verdade, onde tem um amor. Por isso que eu tenho que fugir da cidade para lá. Fugir e Urban. Aqui, onde ele está, é a cidade, é a traição, é a mentira. É uma riqueza de variedade, mas que não traz felicidade. Tudo bem? 1, 2, 3, testando. A ciência e o racionalismo constituem as luzes com que se costuma caracterizar, luzes, o século. A razão que ilumina, que ilustra, tanto que o iluminismo foi chamado de ilustração. Esclarece os homens, conduz ao progresso. Estou falando de quê? Do iluminismo. E o iluminismo está contextualizando, como o professor Daniel Martins colocou, que movimento literário? O movimento neoclássico no século XVIII. Cuidado! Neoclassicismo é a mesma coisa de arcadismo na literatura. Pegou aqui o século XVIII e um pouquinho o XIX, e aí, nas aulas seguintes, você vai ver que já vai começar o romantismo. Beleza? Próxima questão. Testando. Temos um texto. Assinar a alternativa que não caracteriza. Eu tenho que saber qual é o período. Aqui uma questão mais de vestibulares tradicionais. O arcadismo, também chamado de setecentrismo, que é nos anos de 1700, mas o século é XVIII. Ou neoclassicismo, é o período que caracteriza principalmente a segunda metade do século XVIII, tingindo as artes de uma nova tonalidade burguesa advinda do iluminismo. E aí, qual dessas alternativas não serve para arcadismo? Letra A. Os modelos seguidos são os clássicos greco-latinos e os renascentistas. Beleza. Embora a mitologia pagã, paganismo, mitologia, não venha a constituir-se como elemento estético. Mas como? Exatamente os clássicos greco-latinos e os renascentistas adoram mitologia. Você acabou de ver um exemplo. Letra A já é a nossa resposta, porque ela já está errada. Letra B. Fugere Urbe, Horácio, grande poeta romano. Vida simples e bucólica, beleza. Letra C, o fingimento poético. Por isso, galera, que nós temos os pseudônimos, tá? E aí você vai ver que esse fingimento é para mostrar que eu vivo na cidade, mas eu quero estar aí no campo. Por isso que é fingimento, porque na poesia fingem ser pastores de ovelha e viverem no campo. Pseudônimos pastores, letra D, campo rústico, bucólico, simples. E letra E, o carpe diem. Viver a vida intensamente. Você vai ver muito isso nas obras de Tomás Antônio Gonzaga.
tá bom? Viver a vida, obviamente, carpe diem é uma marca dos Árcades, apesar de ter iniciado na literatura barroca. Beleza, galera? Próxima aula, deixar já aí o toque para você. Nossa aula próxima será os autores. Ó, os autores do Acadêmico Brasileiro, a poesia lírica, a poesia épica. Valeu, galera. Até a próxima!